Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Vamos para mais um tema, né, do Esquenta Bio. E agora nós vamos falar então sobre os processos nutritivos do primeiro ser vivo. O que a gente, né, acredita que tenha ocorrido. Como a gente vem conversando, né, e vocês vão perceber que no decorrer, né, do nosso conhecimento, algumas teorias podem ir mudando. Mas essa que eu vou apresentar para vocês é aquela em que a gente tem assim aquela que a gente mais aceita atualmente, perfeito? Então vamos lá. Bom, aí nós temos então o tópico, né, processos nutritivos do primeiro ser vivo. E aí pode surgir uma pergunta do tipo: como os primeiros seres vivos conseguiram obter, né, esse alimento e degradá-lo, né, para que eles pudessem sobreviver? Como que isso aconteceu? Existem duas hipóteses, né, que andam em discussão. A primeira delas seria então a autotrófica e a segunda a heterotrófica, certo? Então são essas que nós vamos discutir aqui, ó, hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Bom, a hipótese autotrófica, ela também é conhecida, né, como quimiolito-autotrófica. Olha só que palavrão, tá? Então vocês podem encontrar este termo para se referir à hipótese autotrófica, tudo bem? Mas vamos então falar dessa primeira teoria da autotrófica, né? Quem defende essa teoria aceita a ideia de que as primeiras células formadas já teriam a capacidade de produzir, né, o seu próprio alimento, sendo, portanto, autotróficas, né? Ou seja, a palavra autotrófica, se a gente for quebrá-la, né, auto significa próprio e trófos significa alimento, né? Então seria aquele ser vivo que já desde o seu início ele conseguia produzir o seu alimento. Essas células, então, utilizariam a energia de fontes termais, ou seja, de regiões onde tem calor, e não a energia solar, né, para produzir aí a sua matéria orgânica. Então eles iam pegar de fontes de calor, mas que não seria o sol, né? Este processo, então, que eles pegam de fontes termais, né? Esse processo, então, denomina-se quimiossíntese. Então, eles não eram, por isso que o termo aqui está químio, tá? Porque eles vão pegar de fontes termais e não necessariamente do sol propriamente dito. E alto porque eles produzem o seu próprio alimento, né? Agora, a segunda teoria, a hipótese heterotrófica, certo? Ela já vem nos dizer outras coisas. Que os seres heterotróficos, né? Então a gente pode entender que hetero quer dizer diferente e trófos quer dizer alimento. Então, alimento diferente, ou seja, o alimento ele não produz, na verdade ele vai buscar, né? Então, a gente entende que esses seres, eles são aqueles que obtêm os seus nutrientes de fontes externas, ou seja, de fora do seu corpo, tudo bem? Então, essa hipótese defende, né, que as primeiras formas de vida eram incapazes, ou seja, não tinham condições de produzir o alimento que necessitavam. Ou seja, eles acreditam que as primeiras células eram estruturas mais simples e que não tinham todo aquele maquinário para produzir o seu próprio alimento. Então, segundo essa hipótese da hipótese heterotrófica, né, os seres vivos, né, primordiais fermentavam a matéria orgânica, né, que estava em grande quantidade ali no oceano primitivo. Então, aqui a hipótese, né, heterotrófica era que as células então realizavam um processo de fermentação. Aqui na hipótese autotrófica, né, a gente acredita que, quer dizer, quem defende essa teoria acredita que as primeiras células, os primeiros seres vivos já tinham condição de produzir o seu alimento, só que era através de fontes termais, né, era através, né, da quimiossíntese, tá bom? Então era isso que a gente tem aqui nessas duas questões aqui. Continuando essa hipótese da hipótese heterotrófica, a gente entende que ao longo, né, de milhões de anos, né, foi contaminando a atmosfera da Terra um gás chamado gás carbônico. E esse gás acabou viabilizando, ou seja, dando a oportunidade de um outro processo surgir, que é a fotossíntese, né? Uma vez que esse gás carbônico poderia ser utilizado aí como fonte de carbono para a produção da matéria orgânica. Então, com o passar do tempo, né, os seres, né, que produziam o seu alimento através da fermentação perceberam que a atmosfera foi ficando, né,
adquirindo outros gases, né, como o gás carbônico, e esse gás carbônico ele contribuía para um outro processo que a gente vai ver mais para frente chamado fotossíntese. Então, as primeiras e primitivas formas de células, né, que a gente chama fotossintetizante, passaram a liberar o oxigênio para o produto, né, de suas atividades. Então, a partir do momento que surgiu, né, o gás carbônico, essas células evoluíram e começaram então a fazer uma reação chamada de fotossíntese. E essa fotossíntese, a gente sabe que ela libera, ela absorve gás carbônico e libera o oxigênio. Então, ao longo do tempo, o oxigênio se acumulou aí na atmosfera, possibilitando então o surgimento do que a gente conhece como respiração aeróbia. Nós, seres humanos, precisamos do oxigênio. Então, a nossa forma de respiração é aeróbia, tudo bem? Então, é com o oxigênio, né, além do oxigênio, então vai surgir também a camada de ozônio, que é um verdadeiro escudo protetor, né, que permitiu que a vida, né, se expandisse definitivamente aí pela Terra. Né? Então, a camada de ozônio, a gente entende que ela é uma camada, né, que está ali de oxigênio, se eu não me engano é O3, que é essa união de 3 oxigênios, e ela serve como uma proteção, um filtro, né, para nos proteger. Nós também vamos ter uma aula mais para frente para falar sobre essa camada de ozônio em particular e falar da importância dela, né? Mas para a gente terminar, a gente tem esse quadrinho aqui, ó, outras hipóteses para a origem da vida dos seres vivos. Então, as duas em discussões são a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica, tranquilo? Só que existe a hipótese criacionista e a hipótese fixista. Quando a gente fala da hipótese criacionista, né, a gente tem que entender, entende-se que o Criador engloba todas as concepções que envolvem uma origem sobrenatural para o fenômeno da vida, ou seja, né, Deus, né, para os monoteístas, ou seja, para aquelas pessoas que acreditam num único Deus, né, num ser supremo, ou deuses, né, para aquelas culturas que são politeístas, que acreditam em vários deuses, né, seriam então a resposta pela existência da vida. Então, traduzindo, a hipótese criacionista acredita que um ser divino criou tudo que a gente tem na Terra. Né? Pode ser um Deus para aqueles que acreditam apenas em um Deus, né, os monoteístas, ou para aquelas culturas que acreditam em vários deuses, né, os politeístas, foram eles que criaram tudo. E a outra hipótese que a gente tem aqui, ó, é a hipótese fixista. Essa hipótese afirma que as espécies surgiram sobre a Terra já completamente adaptadas, né, ao ambiente onde foram criados. E desde então, né, permanecem imutáveis, reproduzindo-se ao longo dos séculos. Então, ele está dizendo que, do mesmo jeito que os seres vivos foram criados, eles permanecem até hoje, né, e já estavam adaptados àquelas condições, né, daquele momento. Perfeito? Então, nós comentamos 4 hipóteses. A hipótese autotrófica, também conhecida como quimiolito-autotrófica, né, que faz a quimiossíntese através de fontes termais para produzir o seu alimento. Nós vimos a hipótese heterotrófica, que começou através da fermentação, e aí da fermentação começou a liberar gás carbônico. O gás carbônico ele é o reagente, né, ele é a entrada para a fotossíntese, e aí a fotossíntese, né, pega o gás carbônico e libera oxigênio. E aí surgem os seres, né, que são aeróbios, né, como o nosso caso. Vimos a hipótese criacionista e a hipótese, né, fixista, tudo bem? Então, o que eu queria falar com vocês, tá, era isto, e eu aguardo vocês, então, aí numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!